Você já ouviu falar da incrível viagem do apóstolo Paulo até Roma? Uma jornada marcada por tempestades violentas, ventos impiedosos, um naufrágio impressionante e, acima de tudo, pela fidelidade de Deus. O relato dessa viagem está registrado nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos, e é uma das narrativas mais emocionantes e detalhadas de toda a Bíblia. Hoje, você vai conhecer essa história em cada detalhe, desde o início da jornada até a chegada de Paulo à capital do Império Romano. E antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho, ativando o sininho das notificações, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like. Deus abençoe e vamos continuar crescendo juntos em nome de Jesus. Parte 1. O início da jornada. Tudo começou quando Paulo, já prisioneiro por 2 anos em Cesareia, apelou para César, o imperador romano, para ter seu julgamento em Roma, como cidadão romano que era. Foi então entregue a um centurião chamado Júlio, um oficial do exército romano. Apesar de ser um prisioneiro, Paulo encontrou favor diante de Júlio, que o tratava com gentileza. Acompanharam Paulo nessa viagem Lucas, o médico e autor do livro de Atos, e Aristarco, outro cristão fiel. Eles embarcaram rumo à Itália. A primeira etapa da viagem foi tranquila. Em Sidom, Paulo teve permissão para visitar amigos e receber cuidados. Depois seguiram para Mirra, na Lícia, onde trocaram de embarcação. Subiram a bordo de um grande navio de carga vindo de Alexandria, no Egito, carregado de trigo e destinado a Roma. Tudo parecia correr bem, até que as condições do tempo começaram a mudar. Parte 2. A grande tempestade e o naufrágio. O navio chegou ao porto chamado Bons Portos, na ilha de Creta. Ali, Paulo alertou a todos. Vejo que a viagem vai ser desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o aviso foi ignorado. O piloto e o dono do navio decidiram continuar. Logo depois, um vento fortíssimo, conhecido como Euroaquilão, varreu o mar Mediterrâneo. A tempestade foi tão intensa que o navio ficou completamente fora de controle. Durante muitos dias, não se via o sol nem as estrelas, e os marinheiros perderam toda a esperança de sobrevivência. Foi nesse momento que Deus falou com Paulo. Durante a noite, um anjo do Senhor apareceu e disse: "Não temas, Paulo. É necessário que compareças perante César. E Deus, por sua graça, concedeu-te a vida de todos os que navegam contigo." Cheio de fé, Paulo encorajou os tripulantes. "Tenham ânimo. Nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído." E, de fato, após 14 dias à deriva, o navio encalhou nas águas rasas da ilha de Malta. O impacto foi devastador. A embarcação se partiu em pedaços. Mas exatamente como Deus prometera, todos os 276 ocupantes sobreviveram, alcançando a praia em segurança. Parte 3. Em Malta e os milagres de Paulo. Os habitantes de Malta receberam os náufragos com grande bondade, acendendo uma fogueira para aquecê-los. Enquanto Paulo colocava lenha no fogo, uma víbora saiu do calor e o picou na mão. Os locais pensaram que ele morreria, mas, para espanto de todos, nada aconteceu. Paulo simplesmente sacudiu a cobra no fogo e permaneceu ileso, um testemunho vivo do poder de Deus. Durante sua estadia, ele também curou o pai de Públio, o principal homem da ilha, que estava doente e com febre. Esse milagre atraiu muitos outros enfermos, que também foram curados. O povo de Malta ficou tão grato que, quando Paulo e seus companheiros partiram 3 meses depois, ofereceram suprimentos e tudo o que precisavam para continuar a viagem. Parte 4. A chegada a Roma. Eles embarcaram novamente, desta vez em um navio que havia passado o inverno em Malta. Fizeram paradas em Siracusa, Régio e finalmente em Puteoli, já no território italiano. Ali, encontraram irmãos na fé e ficaram com eles por uma semana antes de seguir viagem pela famosa Via Ápia, até chegarem a Roma. Quando os cristãos de Roma souberam que Paulo estava vindo, foram ao encontro dele, uma recepção calorosa que o encheu de gratidão. Parte 5. Paulo em Roma.
Em Roma, Paulo foi colocado sob prisão domiciliar. Morava em uma casa alugada, sob a vigilância de um soldado romano. Mesmo assim, ele continuava firme em sua missão, pregava com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo a todos que o visitavam, sem impedimentos. Durante 2 anos, Paulo anunciou o reino de Deus e ensinou sobre o Senhor, transformando aquela casa simples em um verdadeiro centro de evangelização. A viagem de Paulo a Roma não foi apenas uma travessia perigosa, foi um símbolo de fé inabalável diante das tempestades da vida. Mesmo em meio ao caos, o apóstolo manteve sua confiança na promessa de Deus. E o resultado foi claro: nenhuma força natural pôde impedir o cumprimento do plano divino. Assim, a história do naufrágio em Malta não é apenas um episódio histórico, é um lembrete eterno de que, quando Deus faz uma promessa, nenhuma tempestade pode anulá-la. E Paulo pregava o reino de Deus, com toda a ousadia e sem impedimento algum. Atos 28:31.